Eu enterrei o corpo dele no jardim da nossa casa de família em Sintra, onde as flores de camélia ainda florescem como se nada tivesse acontecido. Minutos antes, ele havia rido na minha cara, cuspindo aquelas palavras como veneno: não servimos mendigos aqui. E agora, o silêncio absoluto devorava tudo, inclusive a alma que eu jurei proteger até o fim. Eu me chamo Ana, e Lisboa sempre foi o meu inferno particular disfarçado de paraíso. Cresci nas ruas estreitas do Bairro Alto, onde o fado ecoa como um lamento eterno e o cheiro de pastéis de nata se mistura com o sal do Tejo. Minha irmã mais velha, Maria, era o sol da família, loira, radiante, com aqueles olhos verdes que faziam os homens virarem a cabeça nas esplanadas da Baixa. Eu era a sombra, a que limpava as mesas no café da esquina enquanto sonhava com algo mais. Mas Maria me tirou dali. Ela casou com o Ricardo, o tipo de homem que constrói impérios com um sorriso e esmaga sonhos com um gesto. Ele tinha uma rede de restaurantes de luxo espalhados pelo país, de Porto a Faro, mas o coração do negócio batia no Tejo Dourado, um palácio de cristais e velas no Chiado, onde os ricos fingem ser humildes e os pobres são invisíveis. Tudo começou numa noite de verão sufocante, daqueles em que o ar de Lisboa gruda na pele como uma maldição. Maria estava grávida de 6 meses, o ventre arredondado como uma promessa de futuro, e eu a acompanhava à consulta no Hospital de Santa Maria. O médico, um homem de barba grisalha e olhos cansados, balançou a cabeça enquanto lia os exames. Anemia grave, Maria. Você precisa de repouso absoluto. E ferro, muito ferro. Nada de esforços. Ela sorriu, como sempre, apertando minha mão. Obrigada, mana. Vou ficar bem. Mas eu via o medo nos cantos da boca dela, o tipo de medo que corrói por dentro, como a ferrugem nas grades antigas do aqueduto. Naquela noite, voltamos para a casa dela em Alcântara, uma vila modesta com vista para o rio, longe do glamour do Chiado. Ricardo estava na cozinha, mexendo em papéis, o colarinho da camisa aberto revelando um peito bronzeado de quem passa fins de semana em Cascais. Boas notícias? Perguntou ele, sem levantar os olhos. Maria hesitou, e eu respondi por ela: ela precisa de cuidados. Repouso, dieta reforçada. Ele ergueu uma sobrancelha, aquele ar de dono do mundo. Ótimo. Eu cuido disso. Mas nos dias seguintes, nada mudou. Ele viajava para o Algarve, inaugurava filiais em Coimbra, e Maria cozinhava sozinha, lavava a roupa, fingindo que o cansaço era só coisa de grávida. Eu insistia. Deixa que eu ajudo, Maria. Eu posso vir mais vezes. Ela ria, fraca. Não, Ana. O Ricardo diz que está tudo sob controle. Ele me ama, sabes? Amor. Essa palavra era como um vinho azedo na boca dela. Eu via as olheiras se aprofundando, a palidez que nenhum batom disfarçava. Uma semana depois, o pior aconteceu. Eu estava no meu apartamento minúsculo em Moraria, fritando sardinhas noites adentro para pagar as contas, quando o telefone tocou. Era o vizinho dela, o velho Sr. Mendes, com a voz trêmula: Ana, tua irmã. Ela caiu na escada. Sangue por todo lado. A ambulância levou-a para o São João de Deus. Corri como uma louca pelas ruas, o trânsito de Lisboa um labirinto de buzinas e fúria. No hospital, o cheiro de desinfetante me sufocava, e o médico, o mesmo de antes, me encarou com olhos que diziam o impensável. Perdemos o bebê. E ela? Ela está estável, mas fraca. Foi um descolamento prematuro. O estresse, a anemia. Tudo se acumulou. Eu quis gritar, mas as lágrimas vieram primeiro, quentes e salgadas como o mar da Ericeira. Onde estava Ricardo? Em Faro, inaugurando mais um restaurante, brindando com vinhos de 500 euros a taça. Quando ele chegou, horas depois, cheirando a charuto e perfume caro, Maria já dormia, pálida como um fantasma. Ele me olhou de lado: foi um acidente. Essas coisas acontecem. Acidente. Como se a negligência dele fosse um tropeço casual. Naquela noite, sentei-me ao lado da cama dela, segurando sua mão fria. Eu vou te vingar, mana. Ele vai pagar. Ela murmurou algo incoerente, mas eu jurei. O ódio brotou em mim como erva daninha no rocio, raízes profundas e venenosas. Ricardo era o rei dos salões, o homem que servia lagostas a políticos e estrelas de telenovelas, mas em casa, era um tirano disfarçado de provedor. Eu comecei a observar. Anotei tudo: as viagens dele, as contas que chegavam atrasadas, os sussurros das garçonetes no Tejo Dourado sobre como ele cortava salários para encher os bolsos. E o pior, as mensagens no telefone dele, que eu vi por acidente quando ele o deixou na mesa. Uma amante em Porto, chamando-o de meu amor eterno. Maria merecia mais. Nós merecíamos mais.
Decidi agir devagar, como o fado que se arrasta devagar para ferir mais fundo. Primeiro, infiltrei-me no mundo dele, candidatei-me a uma vaga de auxiliar no restaurante principal. Experiência em cafés. Perfeito, disse o gerente, um homem magro chamado Vasco, com um sorriso falso. Comecei como sombra, limpando mesas, servindo águas com limão a clientes que mal me notavam. Mas eu notava tudo. Ricardo circulava como um pavão, apertando mãos, elogiando pratos que ele nem provava. Ana. A irmã da Maria. Que coincidência, exclamou ele na minha primeira semana, batendo no meu ombro como se fôssemos velhos amigos. Trabalha duro, rapariga. Aqui, só os fortes sobrevivem. Eu sorria, mas por dentro, planejava. Maria saiu do hospital uma semana depois, frágil como porcelana de Vista Alegre. Instalou-se na casa dos nossos pais em Sintra, entre os palácios de contos de fadas e as brumas que escondem segredos. Eu visitava a todo fim de semana, levando sopas de peixe e histórias leves para distraí-la. Mas à noite, sozinha no meu quarto apertado, eu traçava o mapa da ruína dele e descobri que o Tejo Dourado estava endividado, empréstimos de bancos em Lisboa, juros que mordiam como cães de rua. Ricardo inflava as vendas com truques, carnes congeladas vendidas como frescas, vinhos falsificados de Bordeaux. E a amante? Chamava-se Sofia, uma designer de interiores de 28 anos, com apartamento pago por ele no Príncipe Real. O ódio me consumia, mas eu moldava como argila. Comecei a espalhar sementes. Uma mensagem anônima para o fisco, fraude fiscal no Tejo Dourado. Verifiquei as importações. Nada imediato, mas o suficiente para plantar dúvida. Depois, conversei com Vasco, o gerente, durante o intervalo. Ouvi dizer que o patrão tem uma amante. Cuidado, ele pode te demitir por menos. Ele riu, nervoso, mas os olhos traíam o medo. Maria piorava devagar. As noites em claro, os sonhos com o filho perdido. Ana, por favor, não faças nada racho, implorava ela. Mas eu já estava além do racho. Estava no abismo. Meses passaram como o Tejo preguiçoso, e o outono trouxe chuvas que lavavam as ruas mas não as máculas da alma. No restaurante, eu me tornei invisível de novo, a mendiga entre os pratos de porcelana. Ricardo me ignorava, focado em salvar o império. Os auditores do fisco apareceram uma manhã, ternos cinzentos contrastando com os guardanapos de linho. Inspeção de rotina, disseram. Ele suava, o colarinho úmido, enquanto eu limpava uma mesa próxima, ouvindo cada palavra. Irregularidades nas declarações. Vamos precisar de documentos. Ele gritou com Vasco depois, na cozinha, quem diabos nos dedurou? Aquela rameira da Maria, com ciúmes. Foi aí que o plano se cristalizou. Eu fingiria ser a mendiga. Vestiria trapos, sujaria o rosto com cinzas de lareira, e entraria no restaurante numa noite de gala, a festa de aniversário dele, com a elite de Lisboa, atores, empresários, até o presidente da Câmara. Maria me implorou para parar, mas o fogo em mim era mais forte que o amor fraterno. Ele te humilhou, mana. Deixa que eu o humilhe de volta. Ela chorou, mas não me deteve. Naquela noite, o chiado fervia de luzes e risos. Eu me aproximei da porta do Tejo Dourado, o corpo encurvado, as mãos estendidas como garras. O porteiro, um gigante chamado Manuel, me bloqueou. Desculpe, senhora. Privado. Por favor. Só um pão. Estou com fome. Minha voz era um crocitar, treinada no espelho. Ele hesitou, mas Ricardo surgiu atrás, o smoking impecável, um copo de porto na mão. Seus olhos me varreram, não me reconheceu, graças à maquiagem e à peruca desgrenhada. O que é isto? Não servimos mendigos aqui, disse ele, alto o suficiente para que os convidados na entrada ouvissem. Risos abafados, olhares de pena. Vá mendigar para o outro lado, antes que eu chame a polícia. O silêncio que se seguiu foi cortante, como uma navalha no fado. Ele virou as costas, rei absoluto, e eu me afastei, o coração martelando. Mas minutos depois, tudo ficou em silêncio absoluto. Eu havia plantado a bomba. No banheiro das senhoras, tirei a peruca, lavei o rosto e saí como Ana, a auxiliar discreta. O telefone de Ricardo vibrou na mesa dele, eu o havia hackeado semanas antes, com um app simples baixado na Dark Web. A mensagem anônima, fotos da amante Sofia, nua em lençóis de seda, com legendas, parabéns, Ricardo. Mais um ano de mentiras. Enviada para todos os contatos da lista VIP, a Câmara, os bancos, as esposas dos sócios. O restaurante parou. Gritos ecoaram da mesa principal. Quem é esta puta? Ricardo, seu filho da mãe. Uma mulher, esposa de um investidor, atirou o copo nele,
o vinho tinto manchando o smoking como sangue. Eu assisti da cozinha, o vapor das panelas embaçando meus olhos. Ele correu para o telefone, o rosto pálido como a lua sobre o Tejo. Não. Não é verdade. É um erro. Mas as mensagens se multiplicavam, virais como o gossip nas esplanadas. A polícia chegou minutos depois, não pela mendiga, mas pela denúncia de assédio que eu havia feito contra ele, com provas das mensagens antigas para Sofia. Fraude e assédio moral, anunciaram os agentes, algemas brilhando sob as luzes de cristal. Os convidados fugiam como ratos do rocio, deixando mesas pela metade, pratos intocados. Ricardo me viu então, no meio do caos, e o reconhecimento veio como um soco. Tu fizeste isto. Sua vadia. Ele avançou, mas os polícias o seguraram. Eu sorri, frio. Não servimos traidores aqui, Ricardo. Agora, o silêncio é todo teu. Maria soube depois, pela TV, empresário de restauração detido em escândalo. Ela me ligou, voz trêmula, Ana, o que fizeste? Eu respondi, o que devia ter feito há meses. Ele te matou por dentro, mana. Eu só enterrei o resto. Mas o silêncio absoluto não era só dele. Era meu também. Naquela noite, voltei para Sintra, a chuva lavando as ruas de pedra. O jardim da casa dos pais, com suas camélias vermelhas, parecia-me chamar. Enterrei não um corpo, mas as cinzas do que eu era, a irmã leal, a mulher comum. Agora, eu era a vingadora, e o preço era a solidão. Maria me perdoou, devagar, como o sol que nasce sobre o Tejo. Mas Ricardo. Ele apodreceu na cadeia de Évora, o império desmoronando como castelos de areia em Carcavelos. E eu? Eu sirvo agora num café em Alfama, onde o fado ainda canta verdades amargas. O silêncio absoluto é o meu companheiro, e ele sussurra, foi preciso. Os dias após o escândalo se arrastaram como as sombras alongadas no terreiro do Paço ao entardecer. Lisboa, com sua indiferença eterna, continuou a pulsar, os elétricos rangendo nas colinas, os vendedores de castanhas assadas enchendo o ar de fumaça doce, os turistas perdidos no labirinto das ruas de Alfama. Mas para mim, o mundo havia encolhido a um quarto escuro no meu apartamento de moraria, onde o eco das minhas próprias respirações era o único som. Eu revivia a cena no restaurante como um filme ruim em loop, o rosto de Ricardo contorcido em fúria, os flashes dos celulares dos convidados capturando sua queda, o tilintar dos talheres caindo no chão de mármore. Não servimos mendigos, ele havia dito. E eu, disfarçada de trapos, havia plantado a semente que o derrubou. Maria veio-me ver 3 dias depois, o carro dela, um Fiat velho que Ricardo nunca trocara, estacionado torto na rua estreita. Ela subiu as escadas rangentes, o corpo ainda marcado pela perda, os quadris mais largos agora sem o peso da gravidez. Bateu à porta com hesitação, e quando abri, seus olhos verdes estavam inchados de lágrimas não choradas. Ana. Por que não me disseste? Entrou sem esperar convite, o cheiro de lavanda dela misturando-se ao mofo do meu espaço. Sentei-me na cama desarrumada, as mãos tremendo ao acender um cigarro, vício que pegara no restaurante, roubando pausas nos fundos. Porque tu o amavas, mana. Amavas o homem que te deixava sangrar sozinha nas escadas. As palavras saíram afiadas, como facas de cozinha que eu manejava agora em memórias amargas. Ela se sentou na cadeira bamba, as mãos no colo como uma criança punida. Ele errou, sim. Mas prisão. Escândalo. Os jornais. Eles nos chamam de família de traidores. Os pais estão destruídos. Nossos pais, velhos e frágeis em Sintra, com o pai tossindo mais forte a cada manhã, a mãe rezando rosários pela alma do neto perdido. Eu quis abraçá-la, mas o ódio endurecer a minha casca. Ele te traiu, Maria. Com aquela Sofia, com o dinheiro, com a indiferença. Eu só equilibrei a balança. Ela chorou então, soluços que ecoavam como fado na saudade. E agora? O que ganhei? Um marido na cadeia, um nome sujo. Eu só queria o meu filho de volta. Toquei seu ombro, sentindo a magreza dos ossos. Ganaste liberdade. Ele nunca mais te tocará. Mas as palavras soavam vazias, mesmo para mim. Naquela noite, após ela partir, eu andei pelas ruas de Lisboa como um fantasma. Passei pelo Chiado, onde o Tejo Dourado agora tinha fitas amarelas de fechado por ordem judicial na porta. Os azulejos da fachada, outrora brilhantes, pareciam opacos sob a luz dos postes. Um grupo de repórteres fumava ali perto, especulando, dizem que foi a cunhada. Uma vingança de mulher traída. Eu me escondi na sombra de uma arcada, o coração acelerado. Eles estavam perto da verdade, mas não o suficiente. Meu plano fora meticuloso, o EC no telefone via um software barato,
comprado com o salário de garçonete, as denúncias anônimas pelo correio, sem digitais, a disfarce de mendiga testada em espelhos partidos. Mas a vingança não traz paz. Ela rói, como o sal do mar corroendo os doces de ovos conventuais. De volta ao apartamento, abri uma garrafa de vinho do Douro, roubo do restaurante, uma das poucas relíquias, e bebi direto do gargalo, o tinto amargo descendo como culpa. Os sonhos vieram naquela noite, vívidos e cruéis. Eu via o bebê de Maria, um menino de olhos verdes como os dela, rindo em um berço de madeira de sobreiro. Depois, o sangue nas escadas, escorrendo como vinho derramado. Ricardo rindo, sempre rindo, com Sofia nos braços. Acordei suando, o lençol embolado como correntes. O telefone tocou, número desconhecido. Atendi, voz rouca, Ana. É Vasco, do restaurante. O gerente, o magro de sorriso falso. Preciso falar contigo. Sobre o Ricardo. Encontra-me no Café Nicola amanhã, meio-dia. Fui, o sol de outono batendo forte nas esplanadas do Rocio. Vasco estava numa mesa de canto, óculos escuros escondendo olhos vermelhos, um café preto intocado à frente. Tu fizeste isto, não foi? A mendiga. Eu vi-te sair do banheiro. Seu tom era acusador, mas baixo, como confissão em igreja. Eu sorri, devagar. E se eu fiz? Vais denunciar-me. Ele balançou a cabeça, tirando os óculos. Olhos inchados de noites sem sono. Não. Ele merecia. Mas agora. O restaurante vai à falência. Os credores estão a engolir tudo. E eu? Eu perco o emprego, a casa em Belém. Pausa, e então, quero ajudar-te a acabar com ele. De vez. Meu estômago revirou. Ajudar. A vingança era minha, solitária como o Cristo Rei solitário no outro lado do rio. Mas Vasco continuou, tenho documentos. Faturas falsas, lavagem de dinheiro através de offshores nas Madeira. Se eu entregar ao juiz, ele apodrece para sempre. Mas preciso de proteção. És a única que o odeia tanto quanto eu. Eu estudei, o rosto magro marcado por anos de subserviência. Porquê? Ele te pagava bem. Vasco riu, amargo. Pagava? Ele me devia 3 meses. E a Sofia? Ela era minha prima. Ele destruiu a família dela também. O pacto se formou ali, sob os pomos do Rocio. Eu pegaria os documentos, ele testemunharia. Mas por dentro, o pavor crescia. Estava a ir longe demais. Maria ligou à tarde, voz mais firme, vem a Sintra, Ana. Os pais querem te ver. E eu sinto falta do nosso tempo juntas. Fui, o comboio de Sintra serpenteando pelas colinas verdes, palmeiras balançando como fantasmas. A casa era a mesma, paredes caiadas, o jardim com camélias que minha mãe podava com mãos trêmulas. O pai, sentado na varanda, fumava um cachimbo, os olhos nublados pela catarata. Filha. O que fizeste ao Ricardo? Perguntou direto, sem rodeios. Sentei-me ao lado dele, o cheiro de tabaco misturando-se ao jasmim. O que ele fez à Maria, pai? Deixou-a morrer por dentro. Ele tossiu, longo e doloroso. Vingança é como o vinho, começa doce, acaba azedo. Cuidado, Ana. Não percas a alma. A mãe serviu chá de ervas, silenciosa, mas seus olhos diziam tudo, orgulho misturado a medo. Maria estava no quarto, lendo um livro de poesia, Camões, sempre Camões. Senta-te, disse ela. Falamos de coisas leves, as festas de São João, os azulejos novos na estação de Rocio. Mas o não dito pairava, pesado como a bruma de Sintra. Naquela noite, enquanto dormia no quarto de infância, o plano de Vasco me assombrava. Acabar com Ricardo de vez significava prisão para ele, talvez perpétua, se as lavagens fossem provadas. Mas e eu? O juiz poderia rastrear as denúncias até mim. Levantei-me, andei pelo jardim à lua cheia. As camélias brilhavam pálidas, pétalas caídas como confetes de um funeral. Enterrei uma foto dele ali, no sol úmido, um ato simbólico, mas que me acalmou. Acaba-se aqui, sussurrei. Mas o destino, como o fado, ri das promessas. Dias depois, o julgamento começou no Tribunal de Lisboa, um prédio austero na Praça do Comércio. Eu assisti da galeria, anónima entre os curiosos. Ricardo, algemado mas ainda de fato, olhava para a frente com desdém. Inocente, declarou o advogado, um tubarão de Cascais. Mas Vasco testemunhou, voz firme, fraudes sistemáticas. Milhares desviados.
As provas, as que eu ajudei a plantar, caíram como dominóis. Sofia apareceu, chorando no banco das testemunhas. Ele prometeu casamento. Mentiu para todos. O júri deliberou 2 horas. Culpado. 10 anos, mínimo. Saí do tribunal com o peito oco. Vitória. Sim. Mas o silêncio absoluto me seguia, agora um vazio que engolia risos. Maria me esperava fora, de braços abertos. Acabou, mana. Abraçamo-nos sob o arco triunfal, o Tejo brilhando ao fundo. Mas em casa, sozinha, o vinho do Douro não bastava. A vingança me deixara faminta por algo mais, redenção, talvez. Ou apenas esquecimento. O inverno chegou a Lisboa como um amante ciumento, trazendo ventos do Atlântico que uivavam pelas ruelas de Madragoa e chuvas que transformavam as calçadas em rios de lodo. Eu havia trocado o apartamento de moraria por um quarto alugado em Cais do Sodré, perto do rio, onde o barulho dos cais e o cheiro de peixe fresco me encoravam à realidade. O emprego no café de Alfama era uma bênção disfarçada, manhãs de servir bicas a pescadores, tardes de limpar o balcão enquanto o fado tocava baixo nos alto-falantes. Bom dia, Ana. Mais um dia de luta, dizia o dono, o Sr. João, um viúvo de bigode grisalho que me tratava como filha. Mas por dentro, eu lutava contra o vazio que a vingança deixara, um buraco negro onde outrora batia um coração inteiro. Maria florescia devagar em Sintra. Sem o peso de Ricardo, ela voltara a pintar, aquarelas de palácios enevoados, vendidas em feiras de artesanato no Castelo dos Mouros. Estou viva de novo, Ana, confidenciou-me numa visita, o estúdio dela cheirando a tinta e terbentina. Nossos pais pareciam mais leves também, o pai tossia menos, a mãe sorria ao servir bolos de amêndoa. Deus perdoa, filha. E nós também, disse ela, apertando minha mão calejada. Mas o perdão não apagava as cicatrizes. Sonhos me acordavam ainda, Ricardo na cela, olhos instando ódio através das grades, o bebê chorando em braços invisíveis. Vasco sumira após o julgamento, rumores diziam que fugira para o Alentejo, com o pagamento de um cheque falso que ele mesmo forjara. Eu não me importava, meu papel terminara. Mas o passado tem garras longas. Uma carta chegou-me amanhã, envelope amarelo sem selo, endereçada à mendiga do Chiado. Dentro, um bilhete rabiscado, sabemos o que fizeste. Encontra-nos no mirador da Senhora do Monte, meia-noite. Ou a Maria paga. Meu sangue gelou. Chantagem. Quem? Sócios de Ricardo, talvez, os abutres que ele deixara para trás. À meia-noite, subi as escadas íngremes do mirador, o coração um tambor de guerra. Lisboa se estendia abaixo, joia de luzes tremulosentes, mas a bruma engolia o encanto. 2 homens esperavam na sombra de um pinheiro, um alto, careca, com cicatriz na bochecha, o outro baixo, de casaco de couro. Ana, a vingadora, disse o careca, voz rouca como cascalho. Ricardo manda saudações. Ele quer um acordo. Ri, nervosa. Ele está preso. O que pode fazer? O baixo avançou, um envelope na mão. Fotos. Tu a entrar no banheiro do restaurante. O disfarce. E gravações do teu EC. 10.000 euros, ou vamos à polícia. O chão pareceu inclinar-se como as colinas de Lisboa. 10.000. Eu mal tinha para o aluguel. Porquê? Ele perdeu tudo. O careca cuspiu no chão. Perdeu? Nós perdemos investimentos. Ele nos deve. Tu acabas de pagar. Corri dali, as pernas ardendo, o envelope queimando no bolso. Em casa, examinei as fotos, granuladas, mas claras o suficiente. O pânico veio em ondas, como marés em oeiras. Liguei para Maria, fica em casa. Não saias. Ela preocupou-se. O que se passa, Ana? Nada. Só. Cuida-te. Não dormi. O amanhecer trouxe clareza fria. Não pagaria. Em vez disso, contra-atacaria, de novo. Pesquisei os homens. O careca era o Miguel, ex-sócio de Ricardo em importações ilegais de marisco, o baixo, o Paulo, cobrador de dívidas no Bairro Alto. Usei o mesmo Abdiek, invadindo e-mails velhos. Descobri ouro, trocas sobre contrabando de cocaína disfarçada em caixas de vinhos. Denúncia anônima ao CEPNA, a unidade antidrogas. 2 dias depois, as notícias explodiram, redada em Lisboa, rede de narcotráfico ligada a restaurantes de luxo. Fotos dos 2 algemados, rostos pálidos na TV. O alívio foi breve. Ricardo mandava recados da prisão, através de advogados, visitas conjugais falsas. Diz à cunhada que o jogo não acabou.
O terror se instalou, sutil como a umidade nas paredes de Lisboa. Comecei a ver sombras, um carro preto estacionado na rua, olhares demorados no mercado da Ribeira. Maria notou. Estás magra, Ana. Para com isso. Convidei-a para um jantar no meu café, sardinha assada, salada de tomate, vinho verde fresco. Rimos pela primeira vez em meses, recordando a infância, correndo pelas praias de Cascais, roubando figos dos vizinhos. Lembras quando caíste da bicicleta e eu te levei às costas até casa? Perguntei. Ela assentiu, olhos brilhando. Tu sempre foste a forte. Mas a força rachava. Uma noite, após o expediente, um homem me seguiu pelas ruas escuras de Cais do Sodré. Corri para o rio, o cheiro de algas me sufocando. Ele era novo, jovem, tatuagens nos braços. Para, Ana. Ricardo quer falar. Empurrei-o contra uma parede, unhas cravando, disse-lhe que acabou. Ele riu, mal cheiroso. Acabou quando ele sair. E ele sai incondicional, se cooperar. Corri para casa, trancando a porta, o corpo tremendo. Liguei para um antigo colega do restaurante, a Inês, que agora trabalhava na administração prisional. Preciso de favores. Informações sobre Ricardo. Ela concordou, relutante. Estás a brincar com fogo, Ana. As infos vieram, ele planejava um recurso, alegando coação. Testemunhas compradas, incluindo Sofia. Meu estômago revirou. Sofia, a amante, agora vítima na TV, mas ainda leal a ele por ouro. Marquei um encontro com ela no Parque Eduardo VII, os jardins formais um contraste irónico à sujeira da trama. Ela chegou de táxi, elegante em casaco de lã, mas os olhos fundos de insonia. O que queres, Ana? Mataste o meu amor. Ri, seco. Teu amor. Ele usou-te como usou a Maria. Ela acendeu um cigarro, o fumo dançando no vento. Talvez. Mas tu destruíste tudo. Ele sofre na cela, sem mim. Empatia? Não. Ajuda-me a mantê-lo lá. Testemunha a verdade, as fraudes, as ameaças. Ela hesitou, olhando os pavões no parque. Porquê? Ganho o quê? Liberdade. Sem o fantasma dele. Ela concordou, devagar. Pelo bebê que ele nunca quis. O pacto selado, enviei as gravações dela ao juiz, confissões sussurradas, provas irrefutáveis. O recurso falhou. Ricardo ficou preso, o silêncio dele agora um rugido mudo de derrota. Mas o preço? Inês foi demitida, Sofia mudou para o Porto. E eu? O vazio cresceu, preenchido por noites de vinho e solidão. Maria engravidou de novo, naturalmente, com um homem simples de Sintra, um oleiro, mãos calejadas como as minhas. Vem ver o ultrassom, Ana. Fui, o consultório cheirando a esperança. O coraçãozinho batendo na tela, um milagre. Abracei-a, lágrimas quentes. Desta vez, eu protejo tudo. Primavera brotou, jacarandás roxos tingindo Lisboa de sonho. O café de Alfama fervia, e eu servia com um sorriso genuíno. Mas o passado sussurrava, uma carta final de Ricardo, contrabandeada. Tu vencerás a batalha, mas eu ganho a guerra na tua alma. Rasguei-a, jogando no Tejo. O rio levou os pedaços, como levar a tantos segredos. O silêncio absoluto era agora paz, frágil, mas minha. O verão de 2026 caiu sobre Portugal como uma onda de calor do Alentejo, secando os campos e tornando o ar de Lisboa espesso, pegajoso. Os turistas invadiam o Chiado, câmaras capturando o que restava da glória do O Tejo Dourado, agora um esqueleto de andaimes e grafites, à venda por preço de pechincha. Eu havia subido na vida do café, gerente assistente, com chaves do caixa e um salário que pagava as contas sem sobras. O Sr. João confiava em mim, tens fogo nos olhos, Ana. Como o fado bom. Mas o fogo ardia baixo agora, cinzas de uma fogueira extinta. Marias gravidez avançava, o ventre arredondado uma bênção que eu tocava com reverência nas visitas a Sintra. É uma menina, revelara o médico. Chama-se Luísa, como a avó. A rotina me salvava, madrugadas de assar pão, tardes de tagarelice com clientes regulares, o pintor de azulejos que contava histórias de Tavira, a viúva que pedia chá de camomila e conselhos de coração. Mas as noites eram minhas, solitárias no quarto de Cais do Sodré, onde o rio batia na janela como um amante rejeitado. Eu lia, Saramago, com suas frases longas como o Tejo, ou poesia de Sofia de Melo, que cortava como navalha. A liberdade é sempre um ato de coragem, murmurava para o espelho, mas a coragem me custara caro. Então, o telefonema veio numa manhã de julho, o ar-condicionado do café zumbindo preguiçoso. Número da prisão de Évora.
Senhora Ana. Ricardo Santos solicita uma visita. Aceita. Meu estômago contraiu-se como rede de pesca. Por quê? Curiosidade, ou masoquismo? Sim. O comboio para Évora foi um suplício, planícies douradas do Alentejo passando como memórias embaçadas, o calor infiltrando-se pelas janelas. A prisão erguia-se como uma fortaleza medieval, muros de pedra sem graça sob o sol impiedoso. Na sala de visitas, grades esperando-nos, Ricardo parecia envelhecido, barba por fazer, olhos fundos, o smoking trocado por uniforme cinzento. Ana, disse ele, voz baixa, quase suave. Vim-te ver para acabar com isto. Sentei-me, mãos firmes na mesa de metal. Acabar. Tu começaste. Ele riu, um som rouco sem alegria. Eu errei com a Maria. Com todos. Mas tu. Tu me destruíste por prazer. Neguei, mas o dúvida picava. Não. Por justiça. Ele inclinou-se, o hálito azedo de refeitório. Justiça. Olha para ti. Sozinha, servindo cafés enquanto eu apodreço. Quem ganhou? As palavras acertaram como murros. A Maria ganhou. Ela tem uma vida. Ele assentiu, lento. Sim. E eu? Condicional em 6 meses. Mas sem dinheiro, sem amigos. Tu plantaste o ódio, Ana. Vai colher. Saí dali tremendo, o sol de Évora queimando a pele. No regresso, parei em Évora cidade, andei pelas ruas do 8 às 7 casas, comprei queijos de ovelha e azeitonas para Maria. Mas o veneno dele ficara. E se ele tivesse razão? A vingança me definira, moldara como argila dura. De volta a Lisboa, confessei a Maria por telefone, fui vê-lo. Silêncio, depois, porquê, Ana? Ele não merece o teu tempo. Para fechar o ciclo. Ela suspirou. Vem cá. Precisamos de ti para o baby shower. O churrasco em Sintra foi um bálsamo, família reunida no jardim, o pai grelhando sardinhas no churrasco de carvão, a mãe arrumando mesas com toalhas de linho. Primos de Faro trouxeram vinhos do Algarve, tias de Coimbra contos picantes. Maria, radiante em vestido florido, abriu presentes, bodies de algodão, um berço de vime. Eu dei um colar de conchas da Ericeira, símbolo de mares calmos. Para Luísa navegar segura, disse. Ela abraçou-me forte. Obrigada por tudo, mana. Sem ti, eu não estaria aqui. Mas naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes, o sono fugiu. Sonhei com Ricardo livre, caçando-me pelas ruas de Lisboa, as mãos algemadas agora livres para estrangular. Acordei gritando, o pai batendo à porta, Ana. Sonho mau. Abracei-o, o cheiro de tabaco familiar. Só o passado, pai. Ele afagou minha cabeça. O passado é como o vinho, guarda o bom, deita fora o azedo. Outono trouxe mudanças. O Tejo Dourado reabriu sob nova gestão, uma cadeia espanhola, sem vestígios de Ricardo. Eu passei por lá, curiosa. Mesas cheias de executivos, pratos idênticos mas sem alma. Vasco reapareceu, como garçom, magro como sempre. Ana. Sobrevivi. Rimos, brindando com cafés. E tu? Pronta para um novo começo. Assenti, mas o novo começo parecia elusivo. Então, o acidente. Maria ligou histérica, Ana. O carro. Luísa nasceu cedo. Corri para o hospital em Lisboa, o trânsito um inferno de buzinas. No quarto, ela, exausta mas sorrindo, com um pacotinho rosado nos braços. Olha, mana. A tua sobrinha. Toquei o rostinho macio, olhos fechados em sono perfeito. Lágrimas vieram, puras. Ela é linda. O pai, ao lado, murmurou, um milagre, depois de tudo. Mas Ricardo soube, através de canais sombrios. Uma carta chegou a Maria, parabéns pela neta. Cuidado com as escadas. O terror voltou, multiplicado. Contratei um detetive particular, um ex-polícia de Setúbal chamado Ramos, barba espessa e olhos de falcão. Vou vigiar, prometeu. Semanas de tensão, sombras em Sintra, chamadas mudas. Ramos descobriu, comparsas de Ricardo, libertados, rondando. Ele orquestra de dentro. Quer-te quebrar, Ana. O confronto veio numa noite de tempestade, trovões e quando como canhões no Tejo. Ramos ligou, estão na casa dos teus pais. Vai. Dirigi como louca pelas autoestradas molhadas, o para-brisas um borrão.
Cheguei a Sintra, a vila escura exceto por luzes piscando na sala. 2 homens, o mesmo do Rio, e outro, seguravam Maria contra a parede, o bebê chorando no berço. Onde está a cunhada? Rosnava o tatuado. O pai, de taco de golfe na mão, enfrentava-os. Saiam da minha casa. Eu entrei pela cozinha, pegando uma faca de cozinha. Soltem-na. O caos explodiu, o tatuado avançou, eu cravei a faca no braço dele, sangue espirrando como vinho. O outro sacou uma pistola, mas Ramos surgiu pela porta, arma na mão. Polícia. Mãos ao ar. Tiros no ar, algemas clicando. Maria soluçava, abraçando Luísa. Acabou. Assenti, exausta. Acabou. Ricardo perdeu a condicional, cumplicidade em assalto. Prisão perpétua, agora. O julgamento foi rápido, eu testemunhei, ele nos caçou como animais. O juiz, um homem de Leiria com voz grave, sentenciou, sem misericórdia para predadores. Saí do tribunal livre, mas marcada. Maria batizou Luísa comigo como madrinha. Tu salvaste-nos, Ana. Abracei-as, o cheiro de bebê uma cura. O silêncio absoluto evoluiu, não vazio, mas plenitude. Lisboa me recebeu de volta, ruas como braços abertos. Servi cafés com histórias novas, amei devagar um pescador de Alcântara. A vingança fora o inverno, agora, era primavera eterna. O ano de 2027 amanheceu com uma Lisboa renovada, as cicatrizes do escândalo de Ricardo quase apagadas pelo tempo impiedoso da cidade. Os azulejos do Chiado brilhavam limpos após restaurações, e o Tejo Dourado, rebatizado Rio de Ouro, atraía multidões com menus Fusion e DJS nos fins de semana. Eu, Ana, havia-me tornado a gerente plena do café em Alfama, com uma equipa de 3, a jovem Rita, que sonhava com a moda, o cozinheiro Manuel, viúvo como o Sr. João, e o entregador Zé, sempre com piadas alentejanas. Patroa, hoje vendemos o dobro, gritava Zé ao fim do dia, e eu ria, contando as notas no caixa de madeira polida. Maria Luísa era o meu farol. A sobrinha crescia como uma flor selvagem em Sintra, cabelos cacheados e olhos verdes herdados, correndo pelo jardim entre as camélias. Tia Ana. Conta a história da mendiga, implorava ela aos 3 anos, sem saber a verdade sombria. Eu inventava versões doces. A mendiga era uma rainha disfarçada, que ensinava lições aos reis arrogantes. Maria sorria, mas seus olhos diziam, um dia, ela saberá a verdade bruta. O pai melhorara, passeando com o cachimbo pelo Palácio da Pena, a mãe tricotava mantas para Luísa, dedos ágeis como tiares de linho. Mas o passado, como o fado, não se cala fácil. Ramos, o detetive, tornou-se amigo, jantares no meu café, vinho tinto e histórias de casos resolvidos. Ricardo está quieto agora, contava ele. Quebrou-se na solitária. Escreve cartas de arrependimento. Uma chegou a mim, via advogado, papel barato, caligrafia trêmula. Ana, perdoa-me. Eu era cego pelo orgulho. Diz à Maria que a amo ainda. Rasguei-a, mas as palavras grudaram como umidade nas paredes. Perdoar. O perdão era luxo para santos, eu era de carne, marcada por cicatrizes. Uma nova ameaça surgiu sutil, Sofia, a ex-amante, reapareceu em Lisboa. Ouvira que ela abria um ateliê de design no Bairro Alto, financiado por herança. Marquei café com ela no Café à Brasileira, mesas de mármore sob retratos de poetas. Ela chegara mudada, cabelos curtos, tatuagem de fênix no pulso. Ana. Vim pedir tréguas. Seu tom era calmo, mas olhos cautelosos. Porquê? Tu traíste a minha irmã. Ela acendeu um cigarro, apesar do sinal de proibição. Traí? Ele me comprou. Agora, livre, quero reconstruir. Sem ele. Conversamos horas, ela contara tudo no julgamento, ganhara imunidade. Odeio-o tanto quanto tu. Brindamos com galões, o café forte amargo como memórias. Amigas? Perguntou. Ri. Aliadas, talvez. Ela ajudou no ateliê, redesenhando o café de Alfama com toques modernos, paredes de azulejos reciclados, luzes LED suaves. O negócio explodiu, turistas postavam no Instagram, o Fado Café, alma de Lisboa. O Sr. João, semi-aposentado, batia palmas. Tu és bruxa boa, Ana. O amor entrou devagar, como brisa do Tejo. Chamava-se João, o pescador de Alcântara, alto, com mãos calejadas de redes e sorriso que derretia o gelo. Encontramo-nos no mercado da Ribeira, comprando atum fresco. És a gerente do Café Fado, não és? Perguntou ele, olhos castanhos fixos. Sim. E tu, o homem do mar? Namoramos simples,
piqueniques na praia de Carcavelos, fado ao vivo no Adega Machado. Ele sabia do meu passado, Maria contara o essencial. Vingança faz heróis e monstros, disse ele uma noite, deitados na areia, ondas lambendo os pés. Tu és as duas. Eu amo ambas. Mas Ricardo não desistia. Notícias de Évora, ele apelava de novo, alegando nova evidência, testemunhas falsas compradas na prisão. Ramos investigou, é bluff. Mas custa tempo. O pavor antigo voltou, sonhos de perseguição. Uma noite, João me acordou. Ana, alguém na rua. Olhamos pela janela, um vulto fugindo na escuridão. Ele, sussurrei. João apertou-me, não estás sozinha agora. Decidimos contra-atacar. Com a ajuda de Sofia e Ramos, gravamos uma visita falsa, eu fingindo ir à prisão, mas interceptando um mensageiro de Ricardo com provas de suborno. O juiz rejeitou o apelo, adicionando anos por obstrução. Ele está acabado, confirmou Ramos, cerveja na mão num jantar em casa. Maria trouxe Luísa, que cantava rimas infantis, o pai contou anedotas de juventude em Coimbra. Rimos até doer a barriga, o vinho fluindo como rio. Verão terminou com uma viagem ao Algarve, Maria, eu, Luísa e João. Praias de areia branca em Lagos, cavernas azuis no Benagil. Luísa construiu castelos, eu mergulhei nuas nas águas, lavando pecados. Isto é viver, disse Maria, bronzeada e feliz. João propôs casamento numa falésia ao pôr do sol. Casa comigo, Ana. No mar ou na terra? No mar, respondi, lágrimas salgadas. O outono trouxe o casamento em Sintra, cerimônia simples na igreja de São Martinho, com fado e sardinha assada no jardim. Maria foi madrinha, Luísa espalhou pétalas. Prometo-te paz, jurou João. Beijamo-nos sob as camélias, o mundo em silêncio abençoado. Mas o silêncio absoluto tem camadas. Anos depois, Luísa perguntou, tia, o que é uma mendiga? Sorri, contando a versão doce. O passado ficara enterrado, mas suas raízes alimentavam minha força. Lisboa, eterna, me ensinara, a vingança liberta, mas o amor cura. Dezembro de 2030 pintou Lisboa de luzes natalícias, guirlandas penduradas nas arcadas da Baixa como promessas de renovo. Eu e João tínhamos comprado uma casa modesta em Belém, perto dos Jerónimos, com um pátio onde plantávamos laranjeiras e ervas para o café. O negócio crescera, agora fado e alma, com palco para cantores amadores e noites temáticas de poesia. Rita gerenciava o dia-a-dia, casada agora com um músico de fado, Manuel cozinhava pratos alentejanos que atraíam filas. Patroa, és lenda viva, brincava Zé, agora sócio. Maria e o marido, o oleiro Tomás, haviam tido outro filho, um menino, Miguel, com cachos como Luísa. A casa em Sintra era um caos alegre de argila e tintas, o jardim e quando risos. Nossos pais, grisalhos mas vigorosos, visitavam todo domingo, o pai com histórias de 1974, a mãe com doces de Páscoa fora de época. A família é o nosso império, dizia o pai, e eu assentia, grata. Luísa, aos 8, era uma força, escola em Sintra, sonhos de ser escritora como a tia. Vou escrever sobre a mendiga rainha, declarava, caderno na mão. Eu guiava-a, sendo verdades suaves, a rainha aprendeu que a força vem do coração, não da coroa. João ria, cuidado, ela herda o teu fogo. Nosso casamento era âncora, viagens ao Douro, vindimias onde pisávamos uvas descalços, noites de amor com o mar ao fundo. Ricardo era sombra distante. Libertado em condicional aos 55, mudara para as Açores, ilhas remotas, onde o vulcão adormece mas ferve por baixo. Ouvira que trabalhava num bar de pescadores em Ponta Delgada, voz rouca cantando fado para turistas. Uma carta final chegara anos antes. Ana, encontrei Deus na cela. Perdoa. Não respondi, mas perdoei em silêncio, não por ele, mas por mim. Sofia florescia no bairro Alto, ateliê premiada em design sustentável. Vínhamos nos visitando, vinhos e confidências. A traição nos forjou, dizia ela. Ramos aposentara-se, abrindo agência de segurança em Setúbal, casado com uma professora. Vida boa, graças a ti, brincava. Uma crise veio suave, João adoeceu, um tumor no pulmão, pego tarde, do fumo dos cais. O hospital de Santa Maria, mesmo cheiro de desinfetante, me jogou no passado. Vai ficar bem, jurou o médico, quimio e raios. Maria segurou minha mão durante as sessões, lutas nos fortalecem. Luísa desenhou cartões, tio João, sê forte como a tia mendiga. Ele lutou, magro mas teimoso, e venceu. Nunca mais fumo, prometeu, beijando-me na varanda de Belém, o Tejo dourado ao pôr.
Celebramos com um banquete no café, fado ao vivo, família toda. À vida, brindamos. Em 2035, Luísa publicou seu primeiro livro, A Rainha das Sombras, inspirado em mim. Lançamento no Livraria Bertrand, filas na Rua Garrett. Dedicada à tia Ana, que ensinou que o silêncio pode rugir. Chorei, orgulhosa. Maria, ao lado, sussurrou, fechaste o ciclo. Agora, aos 50, sirvo cafés com mãos envelhecidas mas firmes. Lisboa mudou, elétricos, turistas com VR, mas o fado permanece, lamento eterno. O silêncio absoluto. É a sabedoria de quem sobreviveu, vingança liberta o corpo, mas o tempo cura a alma. Enterrei as cinzas no jardim de Sintra, ao lado das camélias. Elas florescem ainda, vermelhas como sangue, mas agora, como vida. E assim, o Tejo flui, levando segredos para o mar. Eu sigo, inteiro.